Fui eu quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Vozes que me roubaste, fui eu quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Vozes que me roubaste. Caro internauta, saudações e como sempre, bem-vindo a Angopa. Esta semana o nosso destaque nacional vai para aquele que continua vivo na história dos angolanos. Falaremos um pouco do nosso herói nacional. Aqui você vai poder acompanhar trechos daquilo que foi a vida e obra de Antônio Agostinho Neto. Acompanhe. Neto herói, Neto comandante, não sou, nunca fui, renuncio-me, atingi o zero. Neto imortal. Não sou, nunca. Uma história de vida que jamais o tempo apagará. Nós víamos com muito respeito, até víamos assim como, quer dizer, uma coisa sobrenatural, não é? Para nós naquela altura, já, não é por razão de ser família ou não, mas só pelo pouco que nós já conhecíamos do que lhe tinha sucedido na vida, do que ele estava a fazer a bem de Angola, a favor de todos os angolanos. Neto nasceu num continente escravizado, mas o seu pensamento político rompeu as fronteiras geográficas e repercutiu pelo mundo. Falar do Dr. Antônio Agostinho Neto, repito, não é uma tarefa fácil. Falamos dele em todas as suas dimensões, na dimensão política, na dimensão histórica e na dimensão cultural. A 17 de setembro, Angola celebra o 92º aniversário do seu herói nacional. Homem de forte retórica que proclamou ao mundo um dos mais promissórios estados de África. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Filho do pastor metodista, Neto nasceu numa pequena povoação da então província do Bengo. Esta é a conhecida aldeia de Caxicane. Foi aqui onde, em 1922, nasceu aquele que viera a ser o primeiro presidente de Angola, Antônio Agostinho Neto. A nossa equipa de reportagem está a escassos 20 metros do espaço onde se localizava a casa em que viveu e cresceu o primeiro presidente de Angola, Antônio Agostinho Neto. Vamos chegar até lá para mostrar um bocado daquilo que sobrou ainda destas lembranças. Vamos embora. É nesta zona de difícil acesso que encontramos os vestígios de uma moradia levada pelo tempo. O acesso ao local é dificultado pelo enorme capim que aqui se encontra, mas a nossa caminhada continua. O objetivo é chegar ali, bem perto, onde ainda encontramos algumas memórias do que foi a casa de Antônio Agostinho Neto. A aldeia é hoje quase desabitada, mas as imagens erguidas em memória de Neto continuam a dar simbolismo a Caxicane. Era aqui, neste espaço, hoje, debaixo deste cajueiro, onde viveu o primeiro presidente de Angola. As memórias ainda existem. Aqui encontramos pedras que comprovam que aqui esteve erguida a casa de Agostinho Neto, bem ao lado do rio Kwanza, que aos poucos vai engolindo a área onde era a casa de Agostinho Neto. Como o rio Kwanza era um pouco estreito e agora está alargando por muito, aquele espaço onde eles viviam está todo a desabar dentro do rio Kwanza. Agora ficou o cajueiro e onde havia a igreja e a casa pastoral
e neste momento encontra-se já toda aquela parte dentro de água do Rio Kwanza. A igreja e a casa estavam todos no mesmo sítio. Por isso é que partiu-se a parte que tinha sobrado. Então, inaugurou-se uma outra igreja, fizemos a outra igreja para o outro lado e aquela ficou mesmo já partida. Agostinho Neto teve forte intervenção política, militar, cultural e diplomática em Angola, em África e no movimento dos países não alinhados. É aqui onde tudo começou. As saudades continuam na memória de quem não viu Neto fisicamente, mas conheceu pela história. E agora aqui chega para confirmar que aqui neste local existiu a casa do primeiro presidente de Angola, como mostram as nossas imagens. Neto fez história, marcou a geração da liberdade e conduziu seu povo no caminho do progresso. Mas quem foi esse herói que ganhou o mundo e com o combate político levou seu povo à independência? Mas um homem de uma vontade de ferro, não quero saber. Ele não tinha às vezes condições para impor a vontade dele, mas ele impunha. Era um homem de uma coragem excepcional. Portanto, coragem, grande dignidade, fiel aos seus princípios, às suas ideias, aos seus valores. Como é presidente, apresentou-se sempre uma pessoa que amava excessivamente Angola. Uma pessoa que se preocupava de corpo e alma com o desenvolvimento do seu país, com a necessidade de libertação do seu povo. Era um indivíduo que falava pouco, mas pensava muito, que era contra o tribalismo, era contra o racismo e era conhecedor da sua cultura. Realmente era um dirigente também querido para o povo angolano, pela maneira como o povo angolano ressentiu essa falta dele. Agostinho Neto era político de trato fácil. Segundo Roberto de Almeida, um proeminente parente de sangue ao lado de Roger Aenda. Era solidário com os familiares, amigos e companheiros de luta. Ele interessava-se pelo que nós estávamos a estudar, como era o ambiente no liceu, a relação com os colegas, tanto angolanos como não angolanos, etc. E falávamos sobre essas questões. Mas, claro que isso influenciou o nosso pensamento e a nossa vida. Tínhamos consciência de que o ambiente não era favorável aos angolanos. Os angolanos tinham poucas oportunidades na sociedade de então. Tínhamos consciência de que o colonialismo português fazia tudo para não deixar a ascensão, o angolano ascender socialmente. Foi nesse contexto político que Agostinho Neto se destacou como líder do MPLA, como nacionalista africano, como poeta, como médico e como diplomata. A sua luta era o reflexo de um sonho comum, que tantas vezes exprimiu nos carregados poemas que animaram o combate político dos compatriotas. Político respeitado, homem visionário, amigo dos amigos, faleceu em 1979. Neto foi um homem de sonhos nobres que impulsionou com os olhos secos e um corpo marcado de dor, a dor de uma luta que lhe custou isolamentos, privações de liberdade e sacrifícios, tudo em prol da liberdade do seu povo. As homenagens sucedem-se em todo o país, um país que não esquece o seu herói. No seu entender, o tributo foi-lhe dado? Pouco a pouco. Levou muito tempo e temos aí hoje finalmente o memorial do Dr. Antônio Agostinho Neto. Foi uma obra grandiosa que está à dimensão do herói nacional que é Agostinho Neto. Mas se há alguma coisa em que podia ser feita mais é na divulgação do seu pensamento e também mesmo a nível da formação das novas gerações. Talvez sobre Agostinho Neto devesse haver cursos específicos em algumas escolas de certo nível, ou mesmo no currículo escolar,
no conteúdo dos livros, para inculcar nas mais jovens gerações alguma coisa sobre aquilo que foi Antônio Agostinho Neto. Sem dúvidas de que Neto continua vivo nos nossos corações. Assim chegamos ao final do nosso destaque. Contamos consigo nas próximas edições. Até lá, fique bem. Mansanga edilu keto munge, mansanga edilu keto munge, Neto.